Muito bem, a Ana deu um show na reunião passada, né? Como sempre, muito estudiosa. Vamos outra vez, né? Aquele dia o João não compartilhou a tela, né? Eu achei que ele. Mas não tem problema, a gente vai seguindo, todo mundo tem o livro, né? Dona Honória tem, a Isa tem, a Ana tem, eu tenho. Hoje nós somos só 4 pessoas. A dona Nair também não está entrando, não sei o que aconteceu. Preciso passar um recadinho para ela. E parou num momento bastante importante, né, gente? Bastante importante. Eu vou lendo, vocês param, a hora que me parem e me interrompam, a hora que vocês quiserem, eu também vou parando, porque já que cada um está com o seu livro, e esse assunto eu acho que a gente precisa digerir mesmo, né? Que o que vocês comentaram, a reunião passada, a Ana trouxe de informação, eu quero ver se eu leio o livro, Ana. Até falei para o Tony, você baixa para mim que eu quero ler aquele livro. Porque tudo isso é muito interessante, falando sobre Jesus, né? A gente precisa e faz bem para a nossa alma tudo isso. Então, foi aqui bem que parou, né? No segundo item, provam os milagres a divindade do Cristo, porque o questionamento de Kardec é bem esse aqui, né? A natureza de Cristo. Então, vamos lá. Eu vou lendo, vocês podem me interromper, viu? Segundo a Igreja, a divindade do Cristo foi principalmente consolidada pelos milagres, testemunho de um poder sobrenatural. Esta consideração pode ter tido certa importância em uma época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas hoje que a ciência dirigiu suas investigações às leis da natureza, os milagres deparam com mais incrédulos que crentes, havendo não pouco contribuído para o seu descrédito o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que deles se tem feito. A fé nos milagres extinguiu-se pelo uso que deles fizeram. E é por isso que os do Evangelho são hoje considerados por muitos como puramente lendários. Olha que interessante, é só que eu acho que já dá para a gente conversar um pouco, né? Baseado em tudo que vocês já apresentaram semana passada, que foi tirado, claro, do texto de Kardec e de outros, mas a igreja precisava falar que... Não, né? Mas ela preferiu falar que Jesus era Deus para mostrar os milagres, que na realidade, segundo a doutrina, a gente sabe que não é milagre, né? É porque ele conhecia as leis. Ele conhecia as leis. Maria, está tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. O assunto nosso está gostoso aqui, Maria. Provam os milagres da divindade do Cristo? Você tem o texto, Maria? Qual que é a página? Deixa eu pegar meu... A página é difícil de falar, né? Porque dá diferença. O meu é 91. Mas você vai procurar assim, no capítulo que fala estudo sobre a natureza do Cristo, aí é quase que você conhece o item 2. Tá. Então, a igreja tinha que falar isso. Vocês vejam, preferiram falar que Maria era virgem, para mostrar que ela era santa também, e que Jesus não poderia ter vindo à Terra através de um ato sexual, como se isso fosse contra a lei de Deus. E batem nessa tecla, né? Então, fala, Ana, ajuda aí. Então, eu acho que eu já falei para vocês, se eu falei e estou repetitiva, vocês me perdoem, mas velho é assim mesmo. Repete. Mas aqui a maioria também então a gente quer ouvir, porque esquece também, né? Isso. Esquece até onde pôs o remédio, onde pôs as coisas. Então,
Quando eu fui em Israel, nós fomos numa igreja, até a gente tem que subir quase 100 degraus para chegar lá na igreja, é, onde... Eu esqueci o nome da igreja agora. Nessa igreja onde tem uma pedra que a mãe do João Batista escondeu com ele quando o Herodes mandou matar as criancinhas, porque o João Batista era pouco mais velho que Jesus, né? Então, que ele esconde. E lá em cima, lá no alto de uma das colinas, né, num lugar chamado Encarém, é um subúrbio hoje de Jerusalém, mas naquela época era a zona rural, lá onde Isabel morava. Maria veio lá de Nazaré, atravessou o deserto todinho, veio lá da Galileia, até chegar na Judéia, né? E foi lá nesse local onde morava a Isabel. E lá, então, tem essa igreja. Mas o que eu quero contar sobre isso? Lá um padre, mostrando a igreja, as pinturas, falando do arquiteto Berlucci, um italiano que construiu aquelas igrejas e fez aquelas pinturas, explicando tudo. E eu ouvi da boca do padre lá na igreja, né, que eu fui com a turma da igreja, fui com a turma da Obra de Maria, lá de Cachoeira Paulista. Então, tinha que ir nos lugares sagrados, né? Que eles falam. Todas os locais por onde Jesus passou são lugares sagrados. Então, ali, o padre falou que foi decidida a virgindade de Maria num concílio. Então, eles estavam discutindo, Maria era virgem, Maria não era virgem, como é que é essa história, né? Por causa lá daquela história toda, do sonho, do que a Isabel falou, do que ela proferiu ali. Então, eles estavam discutindo no concílio. Aí, a luz do sol refletiu e formou aquela claridade. Eles falaram, então, olha aí, que é o tal de milagre, né? Como aquela luz refletiu ali, iluminou o local, eles falaram, pronto, Maria era virgem, e decidiram que Maria era virgem. Então, é essa história. Falou isso, Ana. Falou, Olha que interessante. falou. Eu não estou inventando, não. Não, Falou desse vai jeitinho. inventar. Ei, Ana, vai inventar, Isa. Então, gente, né, com todo respeito a quem acredita nisso, né, porque não compete a gente julgar, mas você vê, o nascimento de uma criança, seja qualquer criança que for, é a coisa mais linda, né? É a coisa mais linda que existe. E por que que, então, o de Jesus não seria também? Por que que a mãe tinha que ser virgem, né? Que crime seria esse, meu Deus? Se é uma lei de Deus, né? Ele mesmo falou, eu não vim revogar as leis, mas É, cumpri-las. Ele estaria revogando a lei de reprodução. já começava aí, né? Começava por aí. É isso mesmo. Então, é muito interessante, olha lá. A fé nos milagres extinguiu-se pelo uso que deles fizeram, e é por isso que os do Evangelho são hoje considerados por muito como puramente lendários. Aí vem a ciência, vem os estudiosos e acha que é lenda. Mas, primeiro, Jesus não curou todo mundo, né? E quando ele curava, vocês discordem de mim se vocês acharem que não é. É porque ele sabia o mecanismo ali dos fluidos. Gente, ele é o governador do planeta, né? Se hoje, às vezes, um médium curador é capaz de fazer isso, e claro que guardadas as proporções, como que Jesus não faria?
Mas não era milagre. Ele não estava contra as leis. Ele conhecia as leis, é diferente, né? Ele conhecia as leis. Então, você não precisa falar que ele era Deus ou que ele fazia milagre para reconhecer a autoridade moral de Jesus. E que é isso que Kardec vem falar. Parece que foi isso que vocês deixaram bem claro na reunião passada, né? É a autoridade moral e os ensinos morais. Por isso que Kardec foi tão sábio, né? Ele se ateve a isso, né? Ele se ateve a isso. O que vocês querem comentar? Mais alguma coisa? A Joana, ela fala que a Maria era pura, né? No livro do Evangelho dos Anjos, ela fala, você leu, né, Isa? Ela fala que ela era pura. E o marido da Joana criticava, né? Falava como que ela era pura e não sei o quê. Ela falava que tinha certeza que elas moravam junto e ela era pura. E a gente acha que era mesmo, né? É uma coisa muito interessante, né? Ela é pura. Era um espírito elevadíssimo. Eu penso assim. Porque o que é pureza? O que é pureza? Vamos pegar todas nós que estamos aqui, somos mulheres e todas nós temos filhos. Nós somos impuras por isso? Não. Não. A gente pode ser impuro por 1000 coisas, menos por isso. Menos por isso. Eu não me sinto impura porque eu fui mãe. Pelo contrário, parece que é a hora que a gente, né, fica melhor. Claro que depois a gente vai voltando ao que era. Mas a gravidez e o parto não deixa nenhuma mulher impura. Não sei o que vocês sabem. Mas eu penso dessa maneira, que nem falou que Maria era pura, mas seria na questão, assim eu também penso, a pureza do espírito, né? A elevação de Maria para até ter essa missão de ter recebido o mestre amado Jesus, então é a pureza do espírito dela, né? Porque teve outros filhos, senão nós vamos cair como antigamente, o sexo é pecado. Né? Tanto que nem se comentava tudo. Eu lembro até da minha mãe tudo. Mas é criação, é a época, né? É a educação. Então era colocado um fator até mesmo entre marido, né, e a esposa ali como uma coisa até pecaminosa, né? Então nessa parte aqui eu acho até que a igreja quis colocar como é que se fala? A palavra é que tem medo, é temor. Temor. Né? Não é temor, né? A Deus, temor, fazem a confusão, Jesus e Deus, né? Temor a Jesus. Então, acho que a igreja pegou nessa parte para poder segurar o pessoal, né? Vamos segurar, vamos colocar Maria Virgem, né? Vamos dar aquele medo no pessoal, que alguns ainda se colocam dessa maneira, né? Mas a gente respeitando cada um com seus pensamentos. Mas eu penso em ser pura é da elevação do espírito. Assim que eu penso. E, nossa, maravilhoso ser mãe. Ai, tenho meus 2 filhos aí que amo. É igual assim, ó. A Maria Magdalena, muita gente fala que ela era mulher de Jesus, né? Ela andava com Jesus e era uma Maria de mulher. Já vi muita gente falar isso. Eu acho que Então, não. por isso que Kardec deixou tudo isso aí de lado e ficou com a parte moral, porque dá margem a muita especulação, né? A muita fantasia. E eu penso que Maria era pura, sim, de coração, de sentimento, pela elevação espiritual. Então, o sentimento dela era puro. Mas não que ela fosse virgem de corpo. Não tem nada disso, não tem nada a ver. Inventaram que José era velho, que não sei o que tem. Inventaram 1001 história. Eu penso que ele não era tão velho assim, não.
Eu também acho que não. Inclusive, ela teve mais filhos. Jesus tinha irmãos, isso já ficou provado. Que pureza é essa de corpo, de Uma vez eu virgindade aí? ouvi um orador falando, meninas, falou assim, gente, vamos supor, ela deu à luz a Jesus, e José não ia se tocar, não ia. Numa época, hoje, se acontecer isso hoje, homem, imagina se naquela época, o que ele estaria fazendo, né? O orador falou, o que ele estaria fazendo? Ele não ia aceitar assim. Mas é o que a Ana lembrou bem, eu acho que a gente até deve pular essa parte aqui. Porque Kardec também não entrou nesse detalhe, porque ele sabe que só ia dar confusão, como ainda está. Mesmo no meio espírita, né? Tem pessoas que são adeptas. Isso é o de menos, né? Mas eu penso que a gente também tem que esclarecer um pouco, para não ficar muito ingênuo. A gente fica muito ingênuo. E como tem outras obras, né, Marlene, que tocam nesse assunto, como o rustenguismo, então complica. Nós temos que ficar, vocês me perdoem aqui, nós temos que ficar com Kardec. Quem é que organizou o espiritismo? Foi Rusteng? Ou foi Kardec? Então, nós temos que, nós somos espíritas, e quem organizou o espiritismo sob a égide de Jesus, o Espírito Verdade, foi Kardec. Nenhuma outra obra tem o aval de Jesus, mas a obra de Kardec tem, o Espírito de Verdade. Inclusive, ele assina lá, Espírito de Verdade. Tem uma que ele põe Jesus. É verdade. Então, precisa mais alguma coisa? Nós vamos ficar acreditando em outras obras? Vamos estudar Kardec, firmar em Kardec. Só o André Luiz tem aval de Jesus? Com todo respeito, hein? Não, não tem. O Steng tem? Não, não tem. Certo? Então, eu parto desse princípio. Por isso que eu sou espírita, porque eu me baseio nas obras de Kardec. As outras obras eu leio, mas eu faço como Cosme Massi, que para mim eu considero um mestre em espiritismo, nos aconselha: cata feijão. Os bons você colhe, os xoxinhos, aquilo que não serve, que não está de acordo com Kardec, joga fora. As pedrinhas, os feijões xoxinhos. Vamos usar a razão. Vamos usar a razão. Tem coisa que foge à razão. Igual esses milagres aí, ó. Falar que Jesus fazia milagres. Foge à razão. Por que foge à razão? Porque é sobrenatural, é fora das leis naturais. É coisa que acontece para a igreja a revelia das leis naturais. E aqui está dizendo que não é bem assim. É tudo baseado nas leis naturais, sejam elas físicas ou morais. É isso mesmo. A gente tem que ficar esclarecida mesmo. Também penso assim. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, outro parágrafo. Você já achou, Maria? Achou? A própria igreja, aliás, tira aos milagres todo o seu alcance como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio é capaz de fazê-los igualmente prodigiosos. Olha que interessante. Olha como a gente tem que ficar atenta, né? Porque eles colocam o demônio com o mesmo poder dos espíritos superiores, né? Se o demônio tem tal poder, torna-se evidente que os fatos desse gênero não possuem caráter exclusivamente divino. Se pode fazer coisas espantosas que chegam a iludir até os eleitos, como poderão simples mortais distinguir os bons milagres dos maus?
E não é para recear que, sabendo de tais fatos, confundam eles Deus e Satanás? Então, Satanás, né, tem esse mesmo poder. Ele se revoltou contra Deus, você tem essa história, né? O demônio é aquele anjo que se revoltou contra Deus. Ora, olha a nossa razão. Se ele é anjo, como que ele se revolta? Imagina um espírito que já caminhou Jesus, né? Ele vai se revoltar? Não precisa nem ser Jesus, vamos pegar outros espíritos que a gente conhece como espíritos que estão caminhando aí, que fazem o bem, não se revoltam mais. Revolta é nossa aqui, né, gente? Dos espíritos imperfeitos, né, que somos ainda. Pode falar, Ana. Você terminou? Pode terminar. Já É só terminei. levantar a mão para ficar aí, Não, eu esperando. já terminei. Então, não existe retrogradação da alma. Não existe. Isso aí seria uma retrogradação. Né? O que é isso? Voltar para trás. A caminhada é só para frente, evolutiva. Não tem essa igual caranguejo. Dá um passinho para frente, dois para trás. Não é assim. Na nossa jornada evolutiva, nós só vamos nos iluminando, acendendo a nossa luz, crescendo, aprimorando os nossos sentimentos, até chegar na essência do amor, né? O sentimento quintessenciado, que é o amor pleno. Então, nós vamos só para cima, para frente, para o alto. Agora, a igreja colocou esse demônio que retrogradou, né, o Lúcifer, e passou a ter o mesmo poder de Deus. Eles colocam o demônio com o mesmo poder de Deus. São duas forças que se opõem com a mesma potência. Não é uma força com potência menor que a outra. Para eles, o demônio tem o mesmo poder de Deus, a mesma potência. Isso foge à luz da razão, né? Foge, gente. Quem conhece um pouquinho de doutrina espírita não precisa nem ser muito. Já não dá para engolir isso. Eu conheço uma pessoa, faz tempo que eu não me encontro com essa pessoa, muito católica, uma pessoa muito boa, tudo ok. Mas quando ela ia se referir ao demônio, às vezes ela se referia, falava o encardido. Nossa, aquilo parece que doía no meu coração. Porque eu falava, gente, pensava, claro, que eu nunca falei nada para ela, né? Respeitava. Ou essa criatura é um filho de Deus, né? Porque na doutrina espírita, até os nossos irmãos, né, que a gente chama de obsessor, e às vezes até chama indevidamente, porque às vezes os encarnados que atraem, né, eles merecem amor, eles merecem as nossas orações, como que você vai chamar de encardido, né? Eu ouvi várias vezes ela falando isso. É claro que eu nunca falei nada para ela, mas eu pensava, oh, meu Deus, é um irmão nosso, né? É um irmão nosso. Ninguém está encardido, não. Mas é assim, não passa pela razão, né, da pessoa. Né, Ana? Pode falar, Ana. É verdade. E sabe o que o Cosme Massi fala? Ele fala o seguinte, que nós não vamos condenar o autor pelas suas obras, como eles fazem com o Chico, como fazem com o Divaldo, desdenham, zombam, porque não acreditam naquilo. O que o Cosme Massi fala? Gente, eles escreveram o que os espíritos ditaram. E nem todos os espíritos são superiores, são puros. Então, vai duvidar da mediunidade deles? Não. Eles receberam, mas de acordo com o conhecimento do espírito que ditou a obra para eles. E sem a coordenação de Jesus. Como ocorreu na obra de Kardec.
Não, e eu penso assim também, são esses dois exemplos de médios, são pessoas que têm uma biografia linda. Agora, como ser humano, você vai destruir a biografia de uma pessoa, uma biografia bonita, de produção, de construção, por causa disso ou daquilo? Até porque, Do livro que ele é, publicou, né, Marlene? então, Não, esses textos também estão sujeitos à análise e à discussão. E também você não pode jogar no lixo, não, que tem muitas coisas preciosas, né? Eu penso assim, eu penso assim. Senão a gente fica muito irascível, né? Uma pessoa que tudo. é verdade, Não pode ser assim, é não. verdade. E desfazendo, né, dos médiums, É, como é que fala? Difamando, né? é, Difamando o é, médium por causa da obra dele. Você não vai difamar o autor por causa do livro que ele escreveu? é, Não é racional também, né? é, é verdade, não é racional. Nós, seres humanos, somos ainda muito imperfeitos, né? E nós precisamos aprender mesmo a discernir, né? A catar o feijão aí. Isso vale para muitos oradores, né? Às vezes você ouve alguém também falar, eu já ouvi muito, fulano, esses oradores. Eu penso assim, gente, não dá para você jogar no lixo essa criatura. Essa criatura tem muitas virtudes, tem muitas qualidades. Se você não gosta disso, tira isso, né? Mas não dá para você. Porque todos nós somos assim, a gente tem qualidades e defeitos, né? Nós estamos aprendendo. Fica com o que é bom, fica com o que é bom e pronto. Eu penso assim. A hora que eu vou querendo entrar nessa, eu começo a orar e falo, não. Porque esses outros vão fazer isso comigo, eu estou lascada. Eu vou falar de lixo, então eu não vou fazer isso com ninguém. É, e fica parecendo política, né? Um político querendo derrubar o outro, como é que fala, os seguidores, né? Se degladiando, querendo derrubar o político de cá, o político de lá. Vira isso aí. É verdade. Nossa, Pode como você falou, é é, falta de discernimento mesmo. é falta de discernimento mesmo. A gente precisa ter esse cuidado, né? Porque hoje, mais do que antes, a, as redes sociais, hoje tudo tá lá, tá na mídia. E se a gente não tivesse ouvido assim de peneirinha, de tomar cuidado, a gente cai na esparrela, né? Olha o que aconteceu comigo hoje, gente. Vocês me dão licença de eu contar isso, porque eu achei muito interessante. Eu gosto de ouvir um podcast que se chama Café da Manhã. Eu não ouço sempre, eu vejo qual que é o assunto, às vezes eu ouço, às vezes não. Porque traz notícias atuais, como eu não fico vendo televisão, as notícias na televisão, eu gosto de ouvir algumas coisas para estar a par, né? E hoje eu levantei bem cedinho, que eu ia até fazer exame de sangue, e me veio à mente, a Ana Luísa deve conhecer esse livro, chama Maricota Serelepe. Você lembra desse livro? Eu lembro dele. Fez até um teatrinho no Pestalozzi, a Julita, lembra da Julita Caleiro? Lembro. Ela que interpretou a Maricota. Esse livro, para vocês que não conhecem, eu lembro que a minha mãe comprava os livros, a gente lia. Até na época era uma encadernação bonita, tinha as figuras. É do Casimiro Cunha, um poeta, em forma de poesia. E ele era meio tenebrosinho, porque a Maricota, o nome já fala, serelepe. Ela era muito travessa, e ela foi fazendo uma travessura atrás da outra, e a mãe era muito generosa, explicava, mas, enfim, ela saiu do prumo, virou até uma ladra. E numa dessas, né, vezes que ela vai roubar, um escorpião pica a mão dela e ela morre. Aí já vai no plano espiritual, aí ela sofre. E no livro, gente, mostrava as figuras e tudo. Mas eu li, convivi com esse livro, ok.
Agora está fazendo até um tempo já, uns 4 meses, uma amiga falando desse livro para mim. Ah, porque a gente podia trazer esse livro. Eu não falei nada para ela, mas pensei assim com os meus botões. Ai, meu Deus, esse livro aí, vou desligar aqui o telefone. Esse livro aí, ai, eu não teria coragem de recomendar. Eu li tanto esse livro, mas hoje eu não teria coragem de recomendar para uma criança. Pensei, mas não falei nada, não. E hoje cedo isso me vem à cabeça do nada. Eu conversei com essa amiga minha faz uns 4 meses ou mais. E esse livro veio na minha cabeça e a fala dela. Aí eu pensei assim, esse livro aí eu não sei se eu recomendo para criança, não. Gente, passou, como diz, eu e Deus. Daí um pouquinho fui procurar o assunto do café da manhã, vi exatamente a censura dos livros. Eu falei, não, brincadeira, tá gozando com a minha cara. E aí, estava falando, né, da censura, que tudo que você censura é pior, porque é aí que vem à tona, né? Aí eu estava até contando essa história para o Tony, e lembrei, né, do Alto de Fé de Barcelona, que queimaram os livros de Kardec, aí que o pessoal catava os pedacinhos para poder ler. Aí eu falei, Tony, não vou mais, se alguém quiser ler o livro, eu vou falar, pode ler o livro. Mas o que eu estou contando, o fato para vocês, olha que interessante, né? Me passou pela cabeça isso, eu falei, esse livro aí eu não indicaria, não. Aí o assunto lá era esse. Pode falar, Ana. Então, se eu te contar que quando eu era... A gente era assim, meninota, né? Na nova era. Fizeram, eu não sei se foi a Marisa Naline, a Jacira, fizeram um teatro que foi apresentado no Anália Franco, Maricota Serelepe, contando a história. E quem interpretou o papel da Maricota foi a Julita, irmã da Lívia Caleiro. E era linda, né? Uma moça tão bonita, né? A Julita, que era casada com aquele major, né? Filho da Dona Ida. Lembro dela, Então, e ela fez o papel da Maricota, então ele foi explorado até na evangelização. Não, era usado, olha. Tanto Você é que minha vê? mãe comprava o livro, e eu lia. Aí o Tom ainda falou assim para mim, mas você tinha medo dessas coisas? Eu falei, não. Enquanto eu era criança, não. Só que depois de adulta, a hora que falaram nesse livro, você vê a memória, né? Eu pensei, eu li esse livro, mas eu não daria para nenhuma criança ler. Porque como era um livro muito bem ilustrado, as imagens ficam, né? E eu tenho até hoje as imagens da minha... Porque era um livro grande, hoje nem faz muito assim, ilustrado, era muito bem feito o livro. Mas mostrava ela no umbral e os espíritos obsessores perseguindo em forma de bicho. Em forma de bicho, era bem assim, né? Eu falei, Virgem Santa, eu não daria esse livro para as crianças. É uma espantoterapia, né, Marlene? Mas aí eu fiquei pensando, aí eu ouvi falar sobre a censura dos livros, isso de modo geral, não tem nada a ver com o espiritismo. Falei, eles têm razão, quanto mais você proíbe, mais divulga, né? Eu li esses livros, li mais de uma vez, não me fez mal, não. Eu acho que eu não gostava, mas não me fez mal, não. Acho que não fez mal para mim, não. Mas o que eu achei interessante foi a sintonia. É isso que eu achei interessante. Porque veio do nada na minha cabeça hoje cedo, daí um pouquinho eu vou escutar o assunto. Mudei de assunto, vocês me desculpem, mas eu achei muito... Não, mas é bom contar esses casos, né? Aí, ó, eu já vim com a história do teatro, que foi trabalhado na evangelização. Não, Ana, mas aí eu fiquei curiosa, eu falei, eu quero lembrar essa história. Aí eu entrei no Google, o Google tem tudo, né, gente? Maricota Serelepe, psicografia de Francisco Cândido. Eu falei, então eu acho que é de Casimiro Cunha, não tenho certeza. Mas é mesmo, é de Casimiro Cunha. Em forma de poesia, ele era um grande poeta, então as rimas, tudo direitinho, muito bem feito. Aí você lê, é uma coisa, mas eu vi as figuras, né? E as figuras também bem feitas, os bichos atrás dela.
Tadinha O da Maria. problema estava ela na ilustração, né? Na ilustração, né, Ana? Na ilustração. Mas vamos caminhar mais um pouco, então, gente. Mas tudo é ensinamento para nós, né? Aí eu ainda falei, ó, Casimiro Cunha, me perdoe, hein? a minha análise, mas eu vou admirar o seu poema, suas rimas. Ele é um grande poeta, né? Eu não lembrava que era do Casimiro Pois, Cunha, depois não você lembrava. olha outra vez, Ana, você vai ver. É em forma de poesia. Olha que beleza. Ele conta uma história em forma de poesia, coisa que não é fácil, né? A gente sabe. Bom, então vamos lá. Dar a Jesus um tal rival, quer dizer, o Satanás era rival de Jesus, né? É grande absurdo. É grande absurdo, gente. Jesus, para nós, é o ser mais evoluído. Para nós, né? E veio, em nome de Deus, se ofereceu para cuidar do nosso planeta. E vai ter um rival. E o rival, Satanás, que tem o mesmo poder dele? Como assim, né? Mas numa época em que os fiéis eram incapazes de pensar por si mesmos, e muito menos de discutir qualquer artigo que se lhes apresentasse. Não se dava muita atenção a contradições e inconsequências. Não se cogitava de progresso e ninguém pensava que pudesse ter fim o reinado da fé cega e ingênua, reinado cômodo como dos prazeres. O papel preponderante que a igreja se obstina em dar ao demônio teve consequências desastrosas para a fé, quando os homens começaram a sentir-se capazes de ver com os próprios olhos. O demônio, explorado com sucesso por algum tempo, tornou-se picareta de demolição do velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade. Pode-se dizer que a igreja, fazendo o seu auxiliar indispensável, criou em seu seio aquele que iria voltar-se contra ela e minar-lhe os fundamentos. Olha que bonito que Kardec fala. A igreja criou, porque foi ela que criou, né, gente? Existem espíritos inferiores? Existem. Existem espíritos que fazem o mal? Existem. Mas eles não vão ser eternamente inferiores, nem vão eternamente praticar o mal. Igual a Maricota, lá no livro, ela vai para um lugar de correção e ela vai melhorar, né? Ela vai melhorar. A diferença da doutrina espírita é essa, que todo espírito melhora, né? E aí, o que Kardec fala? A igreja criou o Satanás que vai ser contra ela própria, porque na medida que eles criaram o Satanás numa época em que não se lia muito, tinha fé cega, né? O que eles falavam era lei, aí as pessoas vão mudando, vão estudando, vão vendo absurdos, né? E aí virou contra ela própria. Mas eu não sei hoje, né? Assim, a gente não estuda a doutrina católica, com todo respeito, a gente não pode falar, eu não posso falar. Mas será que hoje eles ainda falam assim do Satanás? Vocês têm notícias disso? Eu não tenho, honestamente. Eu não sei como que é, porque eu acho que eles já devem ter dado uma maneirada, né? Porque as pessoas já não vão acreditando desse jeito, né? Eles têm que dar uma certa modificada, senão os adeptos escorregam, né? E as igrejas evangélicas, também eu acho que eles falam, não falam? De Satanás. O que vocês Eles falam. também? Eles acreditam piamente, É, ao pé da letra, no Satanás. então. E esse Satanás tem o mesmo poder que Jesus? Como assim? Quer dizer que está dando força para o mal, que a Ana Luísa falou na reunião passada. O mal não tem existência por si, né? Ele é, como diz, ele é passageiro. Porque todos nós que estamos no mal, nós vamos sair dessa. Então,
Olha, eu fico assim encantada com a doutrina espírita que dá esse esclarecimento para nós, né? E até nos convida mesmo, quando você vê uma pessoa fazendo barbaridades, às vezes a gente se revolta. Não, gente, é um filho de Deus. Ele vai sair dessa. Não vai ficar sempre assim. Como nós, né? Que já devemos ter feito barbaridades, hoje a gente faz ainda, né? Mas é coisa menor. E a gente vai sair dessa também. Ninguém vai ficar no mal eterno, porque o mal, ele tem fim, né? Pode falar, Ana. É isso mesmo. O mal tem fim, né? O bem não, mas o mal tem. O mal tem fim, porque os espíritos vão evoluindo, por mais inferiores que sejam, né? Por mais ignorantes, eles vão adquirindo conhecimento, vão se autoiluminando e o mal acaba. Então, por isso que o mal é sombra, porque à medida que você vai acendendo a sua luz, você vai diluindo a sombra, né? Então, o que eu queria falar? Eu queria pedir desculpa para vocês, que a semana passada eu saí de repente da reunião, nem falei boa noite, que a minha internet caiu. Caiu, Ô, eu Ana, tentei voltar. mas você não se preocupe não, sabe? Porque eu assisti a gravação e aí a hora que o João Vitor vai falando assim, o estudo foi bom, não sei o quê, acabou a gravação. Eu acho Ah, que deu pau mesmo. Mas assim, já tinha terminado o estudo. Mas eu sei. ouvi só o João Vitor falando e já interrompeu. Ainda pensou, que engraçado. Mas assim, É. já tinha terminado a reunião. E a Então, minha, então, uma mas a minha internet caiu sim. E eu ah, tentei voltar, mas quando eu voltei já tinha acabado. Demorou um pouco a internet para voltar. Então acontece. eu queria justificar, porque eu saí de repente, nem falei boa noite. Mas para quem estava assistindo, igual eu fui assistir, Ah, 2 pessoas assistiram, que eu vi. Até o Tony sim. falou, nossa, é poucas pessoas. Eu falei, não, mas não é pouca, não, Tony. É um número até que bom, assim, né? Porque é É, uma póstumas, não é um livro que... É um livro preciosíssimo, mas não é todo mundo que atrai, né? Mas eu acho é, 2 pessoas um número até bom. E vai ter mais depois, né? é. É. Mas Ah, então, é isso mesmo. Eu também, eu não sei se foi segunda-feira, eu dei uma esbarrada e nem falei boa noite. Esbarrou e já saiu. Falei, nossa senhora, a gente esbarra lá e já vai acabando. Mas acontece, gente, né? é, então vamos caminhar mais um pouquinho. Outra consideração, não menos importante, é que os fatos miraculosos não são privilégio exclusivo da religião cristã. Olha aí, não são privilégio da religião cristã. Na realidade, não há religião idólatra ou pagã que não tenha tido milagres tão maravilhosos e tão autênticos para os seus adeptos como o do cristianismo. A Igreja perdeu o direito de contestá-los desde que atribuiu às potências infernais o poder de realizá-los. Gente, Kardec tem uma lógica, né? Ele vai levando a gente a entender, né? Quer dizer, a própria igreja deu esse poder para o Satanás e que se virou contra ela, né? Porque ele é poderoso. Ele vai direcionando o raciocínio nosso, né? Vai direcionando com tanta lógica, né? O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção às leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por estas mesmas leis. O Kardec vai falar isso que nós já comentamos aqui. Fala milagre porque vai contra as leis de Deus, mas a gente sabe que nada vai contra a lei de Deus, porque Deus não vai contrariar a própria lei. Vai contrariar a própria lei? A mesma coisa que nós aqui. Nós, como mães ou pais, meu filho, não quero isso. Não quero que você faça isso, que você ponha esse copo em tal lugar. Mas aí depois ele mesmo vai fazer?
Então, Deus não cria uma lei para ser contradita por ele mesmo. Então, não é milagre, é porque nós desconhecemos o mecanismo. E que nós que já estudamos os fluidos, a telegrafia do pensamento, a gente sabe que muitas coisas são possíveis e que a gente não entende. Ainda. Mas vamos entender. Desde que um fato possa ser explicado e que se prenda a uma causa conhecida, deixa de ser milagre. Então, explicou, acabou-se. É assim que as descobertas da ciência têm feito entrar no domínio do natural certos efeitos considerados milagres, enquanto sua causa permaneceu ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia do mundo invisível, no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, proporcionou a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que, como os outros, não são derrogações das leis da natureza. Ah lá, não são derrogações. Quer dizer, não contraria, né, as leis da natureza, mas sim consequências delas. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão de pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões, das obsessões, das aparições e transfigurações, etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem a essa categoria dos fenômenos. É isso que Kardec fala. Gente, descobriu o perispírito. Fala que o perispírito é intermediário entre o corpo e o espírito. E todos os fenômenos são vias, né? Perispírito com perispírito. E aí ele vai explicar tudo. Aí ele vai citando, né? O sonambulismo, aí, o êxtase, dupla vista, o hipnotismo, as manifestações. Explicou isso, você explicou as leis. Então, não é mais milagre. Não é milagre. Acabou-se, né? E aí, Ana, fala aí para nós. Eu penso que o perispírito funciona como uma área de transição. Como ele é matéria e o espírito não é matéria, o espírito precisa de uma matéria sutil, área de transição. A gente estuda a área de transição em geografia, tem características de duas regiões. A área de transição, por exemplo, no Nordeste, tem o meio norte, o meio norte, que é não é o meio norte, não, esqueci agora o nome. Pois eu lembro. Pois que não precisar, eu lembro. Tem uma área de transição. É o Brejo, o Sertão. É uma área, não é o Brejo, mas tem outro nome ainda. É uma área de transição entre o litoral e o sertão seco, né? Então, o perispírito também ele funciona como uma área de transição entre o espírito e o corpo. Ele tem característica dos dois. Ele tem característica do espírito, porque ele é bem sutil, e tem característica do corpo físico, que é matéria. Ele é matéria. Então, ele funciona assim, né, como um intermediário, uma área de transição ali entre os dois. Mas nada fica gravado nele, que isso fique bem claro. Porque ele não tem memória, a memória está no espírito. Não adianta falar que está no perispírito, está no espírito. Mas como não tem espírito sem perispírito, até o espírito mais puro, ele tem perispírito também mais puro, então fala que fica no perispírito. Mas, na verdade, é no espírito. Ele é apenas uma área de passagem ali, de um lugar para outro, do espírito para o corpo físico, e vice-versa,
do corpo físico para o espírito. É isso mesmo. Então, explica tudo. Explica tudo. Aí vamos pegar um exemplo aí, vocês me ajudam. Tomé desconfiou, não, eu só vou acreditar que é Jesus se eu tocar nas chagas. Jesus permitiu isso, através do perispírito. É isso, né? Ele usou esse conhecimento e foi possível isso. Um Né? excelente exemplo, Marlene. Então, foi milagre? Não, não foi milagre, né? É porque Jesus conhecia. E outros podem fazer isso? Podem, é claro que na medida que vai conhecendo, né? Então, olha que Kardec traz isso para nós, né? Mas o que eu penso? Não sei se vocês concordam comigo. A criança gosta de fantasia, não gosta? Adora, aí as pessoas contam e tal. E às vezes a gente ainda vive querendo viver como criança. Acha mais bonita a fantasia, o milagre, do que a realidade. É verdade. Não E eu é? gostei desse exemplo que você deu aí das chagas dele tocadas pelo Tomé. Ai, me veio isso aqui de supetão. Vai ver que Mas alguém... vem a inspiração, né, na hora. Mas é muito interessante. É, Verdade, ó. Ele era o perispírito ali que estava mostrando as chagas. Se não fosse o perispírito, não Ele não tinha como ocorrer aquele fenômeno. é isso aí. Então, a gente não precisa ficar triste. Está explicando tudo. Quem que uma vez falou assim, Espiritismo explica tudo. Que coisa mais chata. Espiritismo explica tudo. Explica porque está baseado também na ciência, né? Na filosofia. Explica, gente. Que coisa boa que explica, né? Não está baseado na ciência, a ciência que baseia nele, né? É verdade, tá certo. E esse livro eu estou amando, gente, estou amando, porque eu tinha lido algumas coisas, mas do jeito que nós estamos estudando, eu nunca tinha estudado. E eu estou adorando, não sei se vocês estão. Eu estou achando Eu estou gostando demais. Que ele está esclarecendo muito. que está esclarecendo muito, é isso que eu estou achando. Né? A dona Honória também gostou. E vamos que vamos, né, dona Honória? Aprendendo devagar. O meu computador está atrasado. Eu estou adorando esse livro, maravilhoso. Então, O dia de segunda-feira também é muito bom, também né? tá bom, né? Falou que é Kardec, tá bom, né? É isso aí. É isso mesmo. E você, Maria, você está gostando? Você está quietinha aí? Eu estou gostando, esse assunto aí foi interessante. É bom, Eu não é, também, Maria? você Até a gente pode fazer igual a Gênese, né, meninas? Voltar nele outra vez depois. A O céu Gênese nós interno estudamos as também, 2 ou 3, né? O céu interno também é uma maravilha, ele ensina muito para a gente, né? Dona Honória, o que a senhora falou? Eu não ouvi. O que a senhora falou, dona Honória? O livro O Céu e o Ah, o Inferno Inferno foi bom também. Foi bom também.